Alô, turma. Novamente aqui, professor Paulo, corrigindo ou explicando a atividade teste número 1. Né? É o primeiro teste que nós fazemos na plataforma e eu gostaria de dar uma orientação de como resolver essas questões. Nós temos aqui no primeiro problema a seguinte redação. Quer saber o número de telefone formado por 8 algarismos? Pede para determinar o número de telefone que podemos formar fixando o algarismo 2 e o algarismo 8. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer, eu já expliquei para vocês, é sublinhar ou destacar com marca-texto as palavras-chave do problema para você não se perder na hora que você for fazer. Nós temos como palavra-texto o seguinte: número de telefone com 8 algarismos. Segunda, que começam fixando o 2 e terminando fixando o 8. Pede para terminar quantas maneiras nós podemos trabalhar, formar números de telefone. Então está aqui mais ou menos o esquema do problema, né? Nós fixamos o número 2. A partir daí nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. E fixamos o número 8, dando um total do número de telefone com 8 algarismos. Né? Então vamos lá. Eu fiz aqui um exemplo para poder saber se eu vou trabalhar com arranjo ou com combinação. Vamos supor que eu coloque aqui 5, 4, 7, 3, 2, 1. 5, 4, 7, 3, 2, 1. E depois eu cismo de mudar esses números de posição. A pergunta é a seguinte: alterou ou não? Ou seja, esse grupo aqui é o mesmo que esse? De acordo com a sua resposta, você vai optar a fórmula de arranjo ou a fórmula de combinação. Combinação ou arranjo de 8, porque são 8 algarismos que nós temos, tomado 6 a 6, porque o 2 e o 8 vão ficar fixos. Nós vamos apenas mover aqui os 6 algarismos que estão entre 2 e 8. Segundo problema. O segundo problema diz o seguinte: Júlia deseja levar para uma viagem 5 pares de sapato. E ela possui 12 pares de sapato na sapateira. De quantas maneiras ela pode arrumar, se vestir, usando esses 5 pares? Bom, palavras-chave. Ela possui 12 pares de sapato, pretende levar 5, pede para determinar de quantas formas ela pode usar. O problema também que ou é de arranjo ou de combinação. Vamos supor aqui, cada letra dessa aqui representa um par de sapato. Então ela tem no total 12 pares. E eu fiz aqui a mesma coisa que eu fiz com o primeiro exercício. Eu vou representar o par A, o par B, o par C, o par D, o par D. Vou trocar de posição para ver se esse grupo aqui é o mesmo que esse. E aí você vai novamente recorrer a cadernetas, caso tiver dúvida, e saber se nós estamos diante de um arranjo ou de uma combinação. Né? Arranjo de 12 ou combinação de 12, porque são 12 pares que nós temos, e tomado 5 a 5, porque na verdade ela quer apenas utilizar 5 desses pares. Terceiro problema. Diz assim: 2 dados não viciados são jogados de tal forma que a soma de suas faces deu 8. Aí está dizendo, nós temos 2 perguntas aí nesse problema. A primeira pergunta é saber a quantidade de possibilidades. E segundo, qual a probabilidade percentual de obtermos o resultado descrito no problema. Bom, se são 2 dados, a gente tem que lembrar que quando a gente joga 2 dados, o que aparece? A primeira é um par de valores, sendo que o primeiro resultado refere-se à face do primeiro dado e o segundo resultado à face do segundo dado. E aí vamos lá, está aqui, palavras-chave: 2 dados não viciados, a soma das faces depois tem que dar 8, né? E pede para determinar o número de possibilidades e o número percentual da probabilidade. Bom, primeiro vamos achar o nosso espaço amostral, porque é um problema de probabilidade. Não esqueço nunca que escrever a fórmula antes de resolver o problema. PA, que é probabilidade, número de eventos, é o que eu quero, sobre o número do espaço amostral, número de elementos do espaço amostral. Aqui não é B, aqui é E, tá? Corrijam aí, por favor. Aqui é E. Então vamos lá, espaço amostral. Espaço amostral nós temos
1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Até chegar no 6, 6. Você vai contar essa quantidade aí, espaço amostral, e vai colocar aqui a quantidade de pares que você conseguiu, que já é a resposta da primeira pergunta, o número de possibilidades. Depois desses pares que você colocou aqui, você vai escolher aqueles cujo a soma dá 8. Então, 2 e 6, eu fiz aqui 3 e 5 e deixei para você continuar, ver se tem outros pares cuja soma dá 8 e vai botar aqui o número de elementos. Bom, para você achar a probabilidade, você vai ter que usar a fórmula. A probabilidade vai ser o número de eventos, quantidade de pares que tem aqui, dividido pelo número do espaço amostral, número de elementos do espaço amostral. Quando você fizer essa divisão e simplificar, se for preciso, você vai ter o primeiro resultado fracionário, na forma de fração. Para você achar esse resultado na forma decimal, você tem que dividir o numerador pelo denominador. Aí você tem o resultado na forma decimal. E na forma percentual é você trabalhar com duas casas depois da vírgula e escrever sobre 100 ou duas casas depois da vírgula e o símbolo de porcento. Aí você tem o resultado, tá ok? Quarto problema. O quarto problema diz assim: simplificar a expressão n fatorial sobre n menos 2 fatorial, encontraremos, bom, é um problema de fatorial, no qual eu já expliquei para vocês que problema de simplificação com expressão que tenha fatorial, você tem que desenvolver o fatorial. O numerador, lá no numerador e no denominador, você tem que ter o mesmo termo para você poder simplificar. Então, você vai desenvolver o fatorial de n, né, e o fatorial de n menos 2. Eu já até fiz aqui alguns. N, fatorial de n começa no próprio n, e depois você vai subtraindo de 1. n menos 1, n menos 1, com menos 1 dá n menos 2 e segue. O fatorial de n menos 2 começa no n menos 2, aí você tem n menos 2 menos 1 dá n menos 3 e segue. Simplifica, vai obter o resultado depois dessa simplificação. Se nas opções aparecer essa solução multiplicada, você vai multiplicar. Se não, você marca a opção certa. Problema número 5. O problema número 5 é um problema que você só precisa saber quais são os números primos. Porque o problema pede para você desenvolver o fatorial de 30, né? 30, 29, 28, até o 1. E desses você escolher o fatorial de 30, ver o que o problema está pedindo, o que o problema está pedindo para você fazer com esse fatorial de 30, e fazer e pronto, você já tem o resultado. Eu até coloquei aqui alguns números primos. Você sabe que o número primo é aquele que só é dividido por ele mesmo, né? Então, esses são os números primos. E o sexto e último problema é um problema interessante, porque, na verdade, ele não quer que você desenvolva e dê como resposta esse desenvolvimento. Ele chamou, a primeira pergunta do problema, ele chamou de N1. Ele pede para você permutar a palavra Anatel. É uma permutação com repetição, porque a letra A aparece duas vezes. Você tem aqui, permutação de 6, 2 a 2. Você vai usar a fórmula e vai achar o resultado disso. Depois ele pede, o N2, ele pede para você permutar as palavras fixando uma vogal de cada vez. Então eu fixei a vogal A, tá certo que tem outro A aqui, mas você não precisa fixar os dois, é um só. E aí sobraram o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui está errado. Aqui teria que ser permutação de 5. Porque fixou um A, então sobraram 5. Então você corrige aí, por favor. Permutação de 5, mas ainda tem o E, que é vogal também. Então, quando eu fixo E, o A aparece duas vezes. Aí passou a ser permutação de 5, não de 4, 2 a 2. Resolve. Somando essas duas, você vai ter. Pede para no final, por isso que é importante a resposta, porque a resposta nem sempre é aquilo que a gente pensa, é aquilo que o problema quer. Ele quer que você divida o resultado do N1, o que você encontrou aqui, pelo resultado do N2, o que você encontrou na parte de baixo. Tá ok? Se a dúvida continuar, você entra em contato comigo através do Zap, né? E eu vou tirar a sua dúvida, ok? Muito obrigado e até a próxima aula.